Jean, mais uma pergunta para o presidente do Goiás, Sérgio Rassi. Presidente, é verdade que o Goiás tentou contato com o Magno Cruz e ele recusou o Goiás? Não, absolutamente. Não teve proposta. Eu vejo aqui no estado de Goiás jogadores que se despontaram no Campeonato Brasileiro. Sim. Eu acho que o Vitor Bolt, do Vila Nova, se despontou. Eu acho que o Bambu despontou, o Atlético, o Magno Cruz, o zagueiro, o Marlon, que é muito bom, mas parece que já está encaminhado para o Internacional, né, pelo que eu ouvi. Mas, enfim, jogadores que despontaram. Sim. Quer dizer, todos os jogadores que despontam interessam ao Goiás, mas não quer dizer que o Goiás foi atrás deles. Nós temos já, importante que se diga isso também, uma lista de atletas feitos pela nossa comissão técnica, de atletas que nós temos interesse em ir atrás deles. Tem quantos do Atlético nela? Eu não posso falar. E do Vila, o senhor pode? Também não. Deixa o campeonato acabar. Seria muito antiético da minha parte, no curso do campeonato, apesar de que as coisas já estão mais ou menos definidas, fazer esse tipo de comentário. Se o Gilson Kleina não renovar, o Marcelo Cabo é uma opção, assim como vocês fizeram com o Wagner Lopes? O Gilson Kleina vai renovar. Vai renovar? Doni, sua pergunta. Dentro desse princípio aí, desse assunto de jogadores, doutor Sérgio, a gente sabe que hoje o Goiás tem um elenco bem inchado, né, com muitos atletas. 44. Pois é. E espera-se, pelo menos eu ouvi no noticiário do Goiás nas rádios, que o Arley teria sido incumbido pelo senhor para dar um limpa e preparar o time para o ano que vem. É verdade que o Goiás vai ter uma barca lotada para sair e muitos virão? Esse processo já começou? Nós deveremos trabalhar com 30 atletas, sendo 4 goleiros. Então vai estar bem enxuto. 26 de linha. 26 de linha. Os 4 ficam? 4 goleiros ficam. Mas esses dos 3 atuais, não é caro, não? Nós temos 2 da base e 3 no profissional. Então, desses 5, 4 ficam. Um vai embora, portanto. Presidente, um negócio que até hoje eu não compreendi do senhor. Aquela história da Primeira Liga. O Goiás quer a Primeira Liga. O Goiás vai para a Primeira Liga. Aí a geografia não permite isso. Aí esses dias tem uma reunião na CBF, o Atlético está na fila de espera e o Goiás não. Não é assim. Foi isso que nós lemos aqui no dia. Deixa eu explicar melhor. De onde surgiu isso, assim, para a gente entender? É importante que a gente explique isso. O Goiás teve a promessa do presidente do Vitória e depois do presidente do Atlético Mineiro, se não me engano, de que este ano de 2017 nós estaríamos disputando a Primeira Liga. Mas o Vitória não é da Primeira Liga. Não, Vitória Atlético não. Paranaense. Desculpe, o Atlético Paranaense. A Atlético é Paranaense e Atlético Mineiro. A camisa é parecida. Os dois Atléticos. Os líderes, né, da competição. O Atlético está saindo. Mas veja, isso é meio nebuloso. É até bom aproveitar isso e explicar para o nosso torcedor. É um pouco confuso. Nós tínhamos a promessa de que seríamos, eu acho que o 15º, ou 16º, ou 17º time para esse ano, para jogarmos a Primeira Liga. Fui numa reunião em São Paulo, chegou lá, teve uma virada de mesa e colocaram o Brasil de Pelotas no lugar do Goiás. Aí vieram se desculpar com a gente, olha, infelizmente o Rio Grande do Sul quer 3, porque não sei aonde tem 3, não sei aonde tem 3, o Rio Grande do Sul também quer 3. Falei, tá bom, e como é que a gente faz com o Goiás? Não, vocês continuam nos apoiando a criarmos a Primeira Liga e aí quando der o Goiás entra. Eu falei, negativo, o Goiás está fora. Então o Atlético está apoiando a Primeira Liga. Nós só vamos apoiar a partir do momento que tivermos o direito de jogar a Primeira Liga. Não apoiar para depois ficar ruim com a CBF e sem o usufruto da Primeira Liga, que é jogar as partidas. Porque a CBF, obviamente, não vê a Primeira Liga com bons olhos. Olha aqui, o Gilson Kleina, presidente, isso foi antes do clássico contra o Atlético, que o Atlético venceu por 4-2. Naquela semana ele deu uma entrevista e, para mim, resumiu um pouco do que foi o Goiás esse ano. Dá uma olhada no que o técnico do Goiás disse. Quando aqui nós chegamos, tinha jogadores que eu não olhava na cara do outro. Então, a verdade é essa. E nós pontuamos muitas situações. Para a gente ter sucesso, primeiro nós vamos ter que ter um vestiário forte. Um vestiário que todos nós vamos torcer para o companheiro. Eu não tenho como agradar todo mundo,
mas eu tenho por obrigação falar a verdade e entender aquilo que a gente passa de futebol para esses jogadores. As lideranças positivas, naquele momento, de repente, eram lideranças opacas, lideranças que estavam reservados, não estavam se expondo. E a gente sabe que dentro de uma equipe, os líderes eles têm que se posicionar também, não só o comandante. Eu acho que é isso que a gente começou a ter a unidade, começou a ter um respeito e começou todo mundo a entender que se a gente não ter a humildade de saber que nós vamos ter que respeitar o adversário, vamos ter que marcar igual a eles, a gente vai sofrer. Porque qualidade técnica a nossa equipe ela já tem, é nata, mas precisava ter esse ajuste, e esse ajuste foi feito no dia a dia no trabalho. Faltou exercer o comando antes? Quando eu falei da necessidade, desculpe, quando eu falei da necessidade de trazer alguém para ajudar o Osmar, foi justamente tentando suprir essa lacuna que o Kleina se referiu. A falta de alguém bom em vestiário, bom no convívio com os atletas. Essa zona de conforto que ele se refere, aliás, ele não se referiu a isso, ele se referiu a briguinhas internas. Para dizer a verdade, eu acho que não é isso. Eu acho que é uma zona de conforto muito grande. Por quê? É muito fácil, né, você receber 100 mil reais de salário em dia, você receber as gratificações em dia, você ter um excelente local para treinamento, você ter todo o zelo de uma equipe médica, de uma equipe de fisioterapeuta, um DM muito bem organizado e fornecer as melhores condições possíveis para esses atletas. E o mínimo que a gente esperava de volta, de retribuição, era um afinco maior, uma dedicação maior, uma doação maior desses atletas. Eu não vou citar nomes, mas tem jogadores que chegaram aqui no final e falaram assim, meu Deus, tem gente aqui que não quer jogar bola. Já deve estar pensando para que clube vai no ano que vem. O Goiás não tem mais chance, teoricamente, as chances eram mínimas, e criou-se essa expectativa. Quer dizer, nós apostando que o atleta ia se doar mais. E os atletas, alguns deles, claro que não são todos, importante que se diga isso, alguns deles já pensando no ano que vem, para onde vão e como será a sua vida. A Nação Esmeraldina foi decepcionante. Eu sei que o Goiás é muito profissional, faz as suas avaliações, cobra muito seus departamentos. Dentro desses feedbacks, por que não funcionou? Eu, quando assumi o Goiás, eu fiz uma promessa de voltar, de ressuscitar o Nação Esmeraldina. Eu cumpri a promessa. O único problema é que o momento não foi oportuno. Você deve lançar um programa desse quando o time está lá em cima. Por exemplo, eu ouvi que o Atlético vai lançar agora o seu sócio torcedor. É um momento oportuno, né? Agora, se o Atlético for mal no ano que vem, todo mundo que entrar vai deixar de pagar as suas mensalidades. Futebol é assim, não adianta. Aí o índice de inadimplência fica uma coisa monstruosa que não dá sustentação ao plano. Então, eu fiz a promessa de voltar ao Nação Esmeraldina. Nós voltamos, mas infelizmente num momento inoportuno. Ninguém tinha uma bola de cristal para saber que o Goiás não ia bem no futebol depois de lançado o Nação Esmeraldina. Mas eu ainda acredito muito nesse plano, porque ele tem muitas vantagens. Agora, ele só vai vingar quando o Goiás estiver ganhando dentro de campo. Doni, doutor sua Sérgio, pergunta. Nós já comentamos sobre a Primeira Liga, que eu particularmente acho que ela, na prática, está fadada a morrer. Eu também acho. Agora, principalmente com os paranaenses falando que vão sair, o Atlético e o Curitiba, pelo mesmo velho problema. O Flamengo quer o dinheiro todo para ele. E aí não tem como sobreviver ninguém. Agora, o Goiás, o ano que vem, estará na Série B e tem uma única possibilidade de uma competição internacional e seria disputar a Sul-Americana via Copa Verde. O senhor disse uma vez que a Copa Verde não interessava para o Goiás. Passou a interessar? Não ainda, porque nós temos a Copa do Brasil, né? E eu acho que a Copa do Brasil ela é mais interessante do que a Sul-Americana, ao meu ver. Mas nós não fechamos questão em relação a isso. Eu não quero adiantar nada, porque de repente nós podemos até reconsiderar isso. Apesar de que a Copa Verde já está próxima a se iniciar. Mas nós ainda não analisamos isso. A sua pontuação é muito interessante, porque isso é verdade. E a Copa Verde poderia ser um trampolim
né, para a gente buscar uma vaga na Sul-Americana, já que esse ano não temos a vaga para a Sul-Americana garantida. Copa do Brasil, você sabe que vai ter uma modificação e pode até ser mais interessante. As 2 primeiras rodadas, né? É uma partida só. E ela vai perder um pouco de força, mesmo para a Copa Sul-Americana, por conta dessa mudança de calendário da Conmebol. E também pode ser interessante porque com a mudança dos clubes da Libertadores entrando na fase final, ficava difícil de ser campeão. Isso agora vai deixar porque vai ficar todo mundo ao mesmo tempo, durante o tempo todo, pode ser uma força. O Goiás vai ter mais atenção com essa Copa do Brasil o ano que vem do que teve nos últimos anos? Sem dúvida. Tanto é que nós já estamos discutindo até as devidas premiações, e essa é a premiação máxima, ser campeão da Copa do Brasil.